Bom, olá pessoal. Então vamos fazer mais uma videoaula. Então nesse caso nós vamos falar sobre o capítulo 17 do livro do Ross, que vai ser sobre o tópico de política de dividendos. Tá? Então na aula passada a gente comentou sobre custo capital e agora nós vamos falar sobre a política de dividendos dentro da empresa. Então o que é isso, pessoal? Lembre o seguinte, quando uma empresa, principalmente aquelas negociadas em bolsa, tá, que tem mais uma cultura de dividendos, quando você se torna sócio de uma empresa, né, quando você compra ações dessa empresa no mercado secundário, você passa a ter direito a uma remuneração por parte dos dividendos. Tá? Então, o que é o dividendo? O dividendo é uma parcela do lucro que a empresa paga aos seus acionistas. Tá? Então, o que eu vou ver aqui, pessoal? O que nós vamos discutir na aula de hoje? Nós vamos falar sobre funcionamento de pagamentos de dividendos. Por incrível que pareça, pessoal, tem muita coisa que o pessoal fala aí no mercado, né, mas que na prática não é bem assim. Então eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês como é que funciona esse pagamento, tá? Como é que é os detalhes específicos. E depois eu vou entrar na teoria, tá? Particularmente é a teoria chamada MM sobre irrelevância dos dividendos. Então teve na verdade dois autores, o Modigliani e o Miller, que argumentaram que os dividendos, né, não importa o valor que você paga, mas a gente sabe que a evidência empírica é exatamente o contrário, tá? A forma que a empresa paga os dividendos, tanto na questão da estabilidade, né, quanto crescimento, isso vai impactar a precificação dos ativos, né, das ações dessa empresa. E por fim eu vou falar sobre determinação de política de dividendos. Então imagina assim, você tem uma empresa, como é que você deveria fazer esse pagamento de dividendos, né? Como é que a gente poderia criar uma política ideal de pagamentos de dividendos. E por fim eu vou mostrar um pouco sobre dados de dividendos do Brasil, para mostrar algumas empresas aí que têm pago alguns dividendos bons no passado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tem que entender onde é que sai esse dinheiro do dividendos, tá? Então imagine que você comprou ações da Grendene, né? A Grendene tem lá o seu ciclo fiscal, que geralmente aqui é trimestral, né? Então a cada trimestre ela tem que reportar ao mercado os seus resultados. E lá num determinado trimestre ela tem um lucro, vamos dizer, de 100 milhões. E aí ela chega numa decisão, tá? Então esse lucro entra na forma de caixa e ela vai ter que decidir, olha, o que eu vou fazer com esse lucro? Então, ela tem duas opções, pessoal. Ou ela distribui o lucro para os acionistas, ou ela mantém esse lucro dentro da empresa. Então, lembra que quando ela tem lucros que acumulam, né, isso vai numa conta lá do patrimônio líquido chamada lucros acumulados, certo? Então, primeira coisa, pessoal, o dinheiro que sai para os dividendos, tá, ele é um dinheiro da empresa, tá, que fique bem claro. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que quando paga o dividendo, o preço da ação cai, tá? Então, não é uma mágica, tá? Não é assim dinheiro do ar que alguém está criando, alguma coisa assim, tá? É dinheiro que está no caixa dentro da empresa. Então, quando a empresa faz o pagamento de dividendos, ela fez uma decisão orçamentária, na verdade. Ela preferiu distribuir esse dinheiro para os acionistas, pagar os acionistas, remunerar esses acionistas, do que simplesmente reter aquele dinheiro ou então investir num outro projeto, tá, entendeu? Então, eu acho que tem que ficar muito claro nessa questão de dividendos é que a decisão de quanto pagar, tá, não é uma decisão tão fácil, certo? Então, no momento que ela paga mais para os seus acionistas, né, que a gente chama de decisão de payout, né, então payout é a proporção do lucro líquido que vai para o acionista. Então, se ela tem um valor muito alto de payout, ela vai acabar ficando com menos capital próprio para ela, para suas próprias atividades, tá? Então tem um balanço aí que é muito forte. Então, do ponto de vista financeiro, dada essa problemática da decisão de payout, o que a gente está querendo buscar, pessoal, é uma política ótima, tá? E o que isso quer dizer? A gente quer achar uma política de dividendo que vai maximizar o valor da empresa, tá? Então, tem que achar alguma forma de descobrir uma proporção do lucro líquido que vai distribuir aos acionistas que vai fazer com que a empresa cresça, tá? Que ela vai para frente, ok? Então vamos lá, pessoal. O que é um dividendo, tá? Então, um dividendo, conceitualmente, é nada mais que uma distribuição de lucro.
E isso se dá na forma mais clássica, na forma mais comum, através de dinheiro, tá? O que chama de dividendo regular. Então, no Brasil, a gente tem o dividendo e tem juros sobre capital próprio, mas literalmente é dinheiro que entra na conta. Então, por exemplo, eu uso a Rico Corretora, né? E quando tem um pagamento de dividendo, eu abro lá a corretora no dia e o dinheiro entrou às 8 da manhã. Tá? Então, você tem lá a linha, né? Então, você tem lá um depósito e diz lá dividendo referente a ações papapá que você tem em sua propriedade. Mas existem outras maneiras, tá? Essa não é a única, apesar de ser a mais comum. Outra maneira é a chamada recompra de ações. Então a empresa ela pode fazer o seguinte, ela pega o dinheiro do lucro, ela vai no mercado secundário e ela recompra as ações e pode até mesmo cancelar essas ações. Por que isso é bom para o acionista? Porque o bolo total do número de ações ele fica menor. Então imagina, eu sou acionista da Grendene e aí num determinado momento existe uma recompra, então imagine que existem 1 milhão de ações em circulação. E o lucro da empresa ele é dividido entre esse 1 milhão de ações. Agora, se a empresa for a mercado secundário, recomprar ações e anular as ações, o número de ações circulando vai diminuir. Então, olha só, o lucro vai ser, vamos dizer, constante ou mesmo, né? Você vai ter um lucro, só que vai ser dividido por menos pessoas, tá? Por menos ações. Então, isso acaba beneficiando os acionistas atuais. Então, recompra de ações, pessoal, é algo bom, né? E até mesmo que se ela não cancelar, né? Imagina que ela não cancele ações, tá? Então ela vai lá, ela recompra as ações e ela simplesmente mantém as ações de tesouraria. Então, quando a ação paga dividendo lá na frente, isso vai acabar entrando no caixa da empresa, entendeu? Então, isso também beneficia o acionista. E também existem as chamadas bonificações que a empresa pode dar a ação para os acionistas, tá? Então, em vez de cancelar, ela simplesmente vai no mercado secundário, ela compra ou até mesmo pega ações que estão dentro, né, da sua tesouraria e ela dá para os seus acionistas. Então, nesse caso, ela poderia, né, pagar essas compras no mercado secundário com o dinheiro de um lucro que ela teve, né? Então, esses dividendos aqui no estrito senso do conceito, tá? São todas as benefícios que o investidor pode ter na forma de cash, tá? Que envolve pagamento. E a outra forma de ter um benefício é chamado distribuições. Então, o que é isso aqui? Isso é quando a empresa faz algum tipo de, por exemplo, distribuição de ações, né? Mas sem ter fluxo financeiro, tá? Então, é diferente do caso anterior, que ela comprou as ações e deu para os acionistas. Então, nesse caso, ela pode distribuir essas ações que já estão dentro da tesouraria, tá? Então, é um efeito bem diferente. Então, vamos lá, pessoal, como é que funciona esse processo de pagamento de dividendos, tá? Então, existe todo um ritual que tem que ficar muito claro. Primeira coisa, quem vai comandar esse processo é o chamado Conselho de Administração, tá? Então, é o órgão máximo dentro da empresa que vai dizer assim, o quanto que vai ser pago de dividendos, a forma que vai ser paga e as datas que serão pagas, tá? Então tudo isso acontece dentro do conselho e quando existe uma decisão a respeito de dividendos, esse conselho lança essa informação para o mercado, tá? Então, se você abrir no site da bolsa, o perfil da empresa, né, lá vai ter várias notícias e com certeza você consegue encontrar lá os anúncios dos dividendos que vão ser pagos lá na frente, tá? Então, dentro dessa decisão, né, tem algumas leis específicas que todo mundo tem que conhecer. Primeira coisa, tá? Existe uma fábula, vamos chamar assim, mas existe uma mentira que contam, tá? Que o mínimo no Brasil é 25%, tá? Mas isso não é verdade. Então as pessoas falam assim, olha, né, no Brasil todas as empresas têm que pagar 25%. Não é bem verdade isso. Na verdade, o mínimo é 25% para empresas que não têm um payout mínimo definido no estatuto, tá? Então não tem, desde que a empresa tenha no estatuto, né, ela poderia inclusive só colocar pagar valor zero, tá? Ela poderia dizer assim, olha, eu vou pagar um mínimo de 5% ou 0% de dividendos a cada ano, e isso é aceitável, tá? Então,
essa mentira de 25%, pessoal, ela é uma falácia contada, tá? Isso realmente não é o bem assim. É 25% se a empresa não tiver uma cláusula específica dentro do seu estatuto, tá bom? Bom, como é que funciona o cronograma de pagamento? Tá? Primeiro, vai ter a reunião do conselho, tá? E geralmente as reuniões do conselho são muito próximos do ciclo fiscal, tá? Então, por exemplo, uma que eu lembrei agora, a Croton, será que foi a Croton? Bom, eu acredito que foi a Croton, tá? Não tenho certeza, mas ela teve o ciclo fiscal, então ela lançou seus resultados trimestrais agora para o terceiro trimestre de 2018, e juntamente com esses resultados ela já lançou os pagamentos dos dividendos, entendeu? Então, essa é uma forma que eu entendo que as empresas têm para se organizar. Mas, na prática, o pessoal não precisa ser sincronizado, tá? Ela pode, inclusive, depois ou entre os trimestres, decidir, né, quanto que ela vai pagar de dividendo para uma data qualquer, tá? Não tem nada muito... eu acredito que não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, como é que funciona, pessoal? Tem a data da declaração, isso aqui sai depois dessa reunião do conselho. Existe uma data de registro, ou data base, que é o registro contábil da movimentação. Tem uma data ex-dividend, tá? Isso aqui é super importante, pessoal. Isso aqui vai dizer qual que é a data para as pessoas terem direito àquele dividendo. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu comprei ações da Petrobras hoje, a Petrobras anunciou um pagamento de dividendo com data ex-dividend da semana que vem, então como eu comprei hoje, eu vou ter direito a esse dividendo. Agora imaginem que eu comprei um dia depois da data ex-dividend, o que vai acontecer? Se eu comprei um dia depois, pessoal, a minha compra ela não vai me dar direito a esse dividendo, entendeu? Então, o ex-dividend é qual que é a data que define quando que alguém vai ter direito, caso comprar a ação, vai ter direito a aquele dividendo. E depois tem a chamada data de pagamento, e aqui é a data que vai entrar dentro da conta corrente lá na sua corretora ou no seu banco, dependendo do que você usa para operar. Então aqui tem um exemplo de uma ação. Então ela tem um lucro líquido do exercício de 100 mil reais, o número de ações é 10 mil, um payout de 50%, então 50% desses 100 mil reais vai ser pago na forma de dividendos, e aí a gente chega no dividendo por ação, que é dividir esse valor total sobre o número de ações. Então o valor da ação é 100, o valor do dividendo é 5, e aqui o yield dela, tá, que é uma medida que a gente usa em análise fundamentalista, que vai dizer assim, qual que é o quanto que ela paga de dividendo em relação ao preço da ação. Tá? Então aqui já mostra as datas, ó, deixa eu baixar um pouquinho, aqui, ó, mostra as datas, né, então tem a data de declaramento, então 1 de julho de 2018, prestação é 100, data de registro, e aqui a data ex-dividend. Então observe o seguinte, pessoal, quando entra na data ex-dividend, tá, o preço da ação vai cair no mesmo valor do dividendo que ela está pagando, tá entendendo? Então, pense o seguinte, é uma forma justa, né, do mercado ajustar isso. Tá? Então, quem comprar antes da data ex-dividend vai ganhar os R$5, e quem comprar no dia ou depois não vai ganhar os R$5. Então, obviamente que o contrato financeiro ele vai ter que valer menos para aqueles que comprarem depois do ex-dividend, entenderam? Então, eu tenho tanta mania que até eu perguntei, entenderam para minha câmera, né? Para vocês verem o nível da loucura que eu tô. Mas olha só. Então, olha só, pessoal, pensem bem, ó, você tinha uma ação que valia 100 e depois na outra data ela valia 95. E é exatamente isso que acontece, tá? Então, o que acontece? Se você somar os 5 ao 95, vai estar exatamente o 100, tá, pessoal? Então, a grande lição aqui é que o valor do dividendo ele não sai do zero, tá? Ele não sai do nada. Então, ele sai do caixa da empresa, na verdade. Então, como o preço da ação cai na mesma proporção, o valor da sua riqueza naquele investimento vai ser sempre o mesmo. Então, pagando dividendo ou não pagando dividendo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não paga imposto, né? Então, para quem não sabia,
quando a gente recebe dividendos de um investimento em ações da empresa, a gente paga zero de imposto, tá? Pelo menos dividendo puro. Agora, se for JSCP, a gente paga 15%, mas dividendo puro não paga nada. Inclusive, essa é uma grande discussão que o próximo governo, vai ter que discutir isso, né? Vai ter que definir se vai taxar dividendos ou não, certo? Mas nos Estados Unidos, pessoal, eles taxam dividendos, então lá tem uma grande discussão a respeito assim, olha, quando a empresa paga dividendos, uma parte vai para o governo, então na verdade uma parte desses dividendos, que eu acho que é 20% ou 25%, não tenho certeza, é perdida nesse processo. Então, na verdade, a riqueza do investidor diminui, né? O que não acontece aqui, porque a gente realmente não tem dividendos, tá? A gente não tem isso daqui, tá certo? Mas a parte que tem que ficar clara, pessoal, é que o preço da ação vai cair depois da data ex-dividend, tá? Isso é fato, tá? E essa queda não é uma queda, assim, de pessoas vendendo, tá? A própria bolsa faz esse ajustamento, certo? Eu descobri recentemente isso, eu sempre imaginava que era o mercado que ajustava, mas não é, pessoal. No início, no começo da abertura do mercado da data ex-dividend, a bolsa pega todas as ordens relativas àquela ação, cancela todas as ordens e já inicia com o preço de abertura, preço de leilão, né, quando abre o mercado, nesse valor com o desconto do dividendo. E aí depois disso, né, a ação vai para cima ou para baixo, para onde ela quiser ir. Entenderam? Então, pessoal, lembrem disso, tá? O dividendo ele não é gratuito, ele sai de algum lugar e nesse caso ele vai cair aqui do valor da ação. Para vocês entenderem um pouco do efeito disso, eu trago um caso especial da Microsoft, tá? Em dezembro de 2004, a Microsoft pagou um dividendo muito alto, tá? Num valor total de 32 bilhões de dólares, tá? Então, esse é um caso bem especial, né? Mais especial ainda se você fosse, né, investidor da Microsoft nesse caso, porque é dinheiro que entra no seu caixa. Então, nesse caso, naquele ano, né, 2014, 2004, esse valor de 32 foi 15% total de dividendos no mercado acionário. Então, tem a noção que não é pouca coisa. E a renda pessoal dos Estados Unidos cresceu 3,3% devido a esse dividendo, tá? Então, obviamente que a Microsoft, pelo menos na época, tá? Eu não conheço o balanço dela hoje. Ela é uma empresa altamente lucrativa, certo? Então, o dividendo foi 3,08 por ação e o lucro líquido é 2,62 quando a gente tira o imposto, né, aqui do dividendo. Nesse caso é 15%, tá? Eu achei que era mais, achei que era 20 ou 25. Então, aqui o imposto de dividendo nos Estados Unidos é 15%, pessoal. Tá? Me passei aqui na última informação. Aqui o efeito sobre os preços, ó. Então, o preço da ação vai indo. E quando tem a data ex-dividend, que foi aqui em novembro de 2004, obviamente que vai cair. E essa queda, pessoal, de novo, é a mesma proporção da queda do valor do dividendo, certo? Bom, vamos entrar um pouco na teoria agora, tá? Vamos tentar entender como é que acadêmicos buscaram conceituar ou buscaram ter um caminho diferente a respeito desse problema dos dividendos. Então, uma corrente bem tradicional nessa questão de política de dividendos é defendida pelos chamados autores MM, tá? Modigliani e Miller, que eles dizem basicamente o seguinte, que quando você muda a política de dividendos, então o que é mudar a política, tá? É você, por exemplo, não pagar dividendos hoje para pagar mais dividendos daqui a 1, 2 anos, né? Ou então você pagar mais dividendos hoje, mas pagar menos no futuro, tá? Então, essa política de dividendos é nada mais do que o quanto que você vai pagar a cada momento. Então, o que ele diz, pessoal, é que, ou o que a derivação dele diz, né, é que para o valor da empresa, tá, não importa a forma que você pague, tá? Então ele diz o seguinte, ó, o valor da empresa é determinado pela sua capacidade de gerar lucro e não sobre a forma como o lucro é distribuído. Então, basicamente a derivação dele, tá, tentando fazer um exemplo bem simples aqui, tá? Então, vou imaginar que existem dois dividendos, D1 e D2, né? E o valor da empresa é uma função desse dividendo. Então, observe que ele está simplesmente descontando esses valores aqui, uma taxa qualquer chamada R. Então, se você aumentar D1 por X, ó, então pegar D1 por X, ou né, o que ele fala é
pegar esse valor aqui como uma dívida, né, e pegar uma taxa R, então olha só, você está no tempo 1 e você quer pagar mais para os seus acionistas pegando uma dívida do mercado. E você paga essa dívida no tempo 2, então por isso que tem essa diminuição aqui ó, do X 1 mais R. Tá? Então você paga a mesma taxa de juros em ambos lugares. Então o que ele prova nessa derivação bem simples aqui ó, é que o valor de A é igual ao valor de B. Tá? Então basicamente não importa se você vai aumentar de um lado para tirar do outro, que é o que ele está fazendo aqui, ele está aumentando no tempo 1, tirando no tempo 2, porque na soma, pessoal, que a gente faz o desconto do fluxo de caixa, vai dar exatamente o mesmo valor, certo? Então essa é a prova, ou é a derivação mais simples do modelo do Modigliani-Miller para irrelevância de dividendo. Então o que ela diz? Aumentar o dividendo não muda nada. Dividendo hoje é um dividendo que não vai ser pago no futuro, então você aumentar hoje o dividendo através de uma empréstimo, uma coisa assim, não muda nada. Então a política de dividendo é irrelevante para o acionista e para o valor da empresa. Bom, não preciso nem dizer, pessoal, mas depois que eles lançaram esse paper, né, teve muita gente pesquisando, né, pegando dados de empresas americanas, tentando entender, bom, vamos tentar buscar ver se realmente essa nulidade de efeito, né, esse desefeito ou não existência de efeito da política de dividendos sobre o valor da empresa, se isso realmente é verdade. E a partir disso, pessoal, montou-se teorias contrárias ou justificativas contrárias às EIM que vão buscar analisar sobre pontos diferentes. Então, a primeira é chamada conteúdo informacional. É a ideia, pessoal, que quando uma empresa paga dividendos, ela está fornecendo informações para o mercado. Tá entendendo? Então, por exemplo, se uma empresa está pagando sempre o mesmo dividendo, né, ela paga lá um valor de R$1 por ano, né, por ação, e aí, num determinado ano, ela começa a pagar 1,1, certo? O mercado entende que essa empresa vai cada vez lucrar mais dentro do futuro. Então, lembre o seguinte, tá? Quem tem informações privilegiadas a respeito da empresa é sempre os gestores, tá? O mercado, ele meio que tenta analisar informações incompletas, né? Então o mercado vê balanço, vê essas coisas, mas quem tem informações privilegiadas a respeito do performance da empresa vai ser sempre o pessoal dentro da empresa. Então, quando o pessoal dentro da empresa, do conselho, aumenta o dividendo, isso o mercado lê da seguinte forma, opa, então essa empresa sempre pagou R$1 e agora vai pagar 1,1, então isso quer dizer que a empresa vai lucrar muito mais no futuro, tá entendendo? Então, esse é o chamado conteúdo informacional, tá? A ideia é de que o montante que a empresa está pagando é um indicativo de qual que vai ser o futuro lucro dessa empresa nos próximos 5, 10 anos, né? Sempre no médio e no longo prazo. Então, aumentou o dividendo, aumentou a expectativa do lucro futuro. Tá? Então, aumentou o dividendo é algo bom para o acionista atual. O outro lado, pessoal, olha no chamado efeito clientela, tá? O que é isso aqui? Isso aqui basicamente fala ou discorre sobre diferentes necessidades de investidores, tá? Então, cada investidor ele tem uma necessidade de fluxo de caixa que é diferente. Então, vamos pensar num caso, tá? Vamos pensar num gurizão aí de 20 anos, está começando a faculdade, ele já trabalha, ele tem um carrinho dele, e sobra lá R$1.000 dentro do orçamento dele todo mês, e ele investe, compra ações, compra tesouro direto e assim por diante. Dado que esse gurizão, né, de 20 anos, ele trabalha, ele tem um fluxo de caixa próprio das atividades dele. Então, esse investidor de 20 anos, ele não tem necessidade de fluxo de caixa dos investimentos. Então, por exemplo, ele não precisa que o investimento, por exemplo, numa Petrobras, fique pagando caixa líquido para ele na forma de dividendo a cada 6 meses. Por quê? Porque ele já se sustenta com seus próprios, sua própria remuneração, certo? O que é completamente diferente, por exemplo, de uma pessoa aposentada. Então vamos imaginar que daqui a, vamos dizer, uns 20 anos, né, eu me aposente. Tá? Não, acho que 20 anos, não vou falar a minha idade aqui, mas vamos dizer daqui a uns 45 anos, tá?
eu me aposente, certo? Quando eu me aposentar, eu obviamente não vou mais trabalhar, não vou ter renda ativa, e eu vou precisar que minha renda passiva me sustente. Então, nesse caso, o que eu vou priorizar? Eu vou priorizar investimentos que gerem fluxo de caixa, tá entendendo? Então, notem que, devido a essa necessidade de fluxo de caixa, eu, como investidor aposentado, eu vou buscar investimento em empresas que pagam mais dividendos. Então, notem, pessoal, que a necessidade do investidor, querendo ou não, vai determinar qual tipo de empresa que ele vai procurar. Então, o que acontece? Quando uma empresa começa a pagar mais dividendos, ela começa a atrair mais pessoas que têm necessidade de fluxo de caixa. Esse é o chamado efeito clientela, né? E aí o que vai determinar se vai aumentar ou diminuir o preço, basicamente, demanda e oferta. Então, imagine um mercado que existam muitos investidores que procuram fluxo de caixa e uma empresa começa a pagar mais dividendos. Bom, esses investidores vão cair que nem um urubu em cima dessa empresa, entendeu? E naturalmente que o preço da ação vai subir, certo? Então essa que é a ideia do chamado efeito clientela. Então eu falei necessidade de caixa, né? Então, entrando mais a fundo aqui a respeito desse efeito, ou até mesmo fundo com restrições de venda principal chamado endowment funds. Então, por exemplo, universidades americanas, elas têm fundos de investimento que financiam as atividades, né, dentro da universidade. Então, esses fundos de investimento, você não pode vender o principal, você não pode vender ativos. Então, esses fundos, eles vivem da geração de caixa, então fica gerando caixa, gerando. Outra questão é a forma de tributação também. Então, por exemplo, aqui no Brasil, pagar dividendos não paga, o investidor não paga nenhum tipo de tributação em investimento, em dividendos, né? Então isso é algo bom. Então, se o governo começar a taxar, colocar imposto em dividendos, o que vai acontecer? A preferência por payouts altos vai baixar, né? Porque as pessoas vão ter que estar pagando mais imposto a respeito daquele valor. E também a questão do aversão ao risco, né? Aquela ideia de que mais vale um passarinho na mão do que dois voando, né? A ideia é que, olha, quando uma empresa ela paga dividendos, isso é fluxo de caixa, tá? Isso é dinheiro que entra na sua conta. Então, as pessoas, né, ou os investidores podem pensar o seguinte: olha, eu prefiro ter o dinheiro hoje do que manter esse dinheiro lá na empresa para ela fazer o que ela quiser. Então, essa é a ideia da aversão ao risco. Pessoas mais avessas ao risco, elas tendem a manter ou priorizar caixa para elas, né? Priorizar a geração de fluxo de caixa do que priorizar deixar o dinheiro investido dentro da empresa, certo? Bom, vou falar um pouco sobre a determinação da política de dividendos. Então, relembrando, né, que a decisão de pagamento de dividendos é simplesmente você reter ou não o lucro da empresa. Então, quanto mais você pagar o dividendo, menos dinheiro fica dentro da empresa. Então, aqui, pessoal, tem algumas consequências, né? Se você tem um payout muito baixo, isso é bom quando a empresa, bom para os acionistas, né? Quando a empresa acha projetos com VPL bem positivos, né? Ou retorno maior do que o WACC. Então, a ideia é a seguinte: se a empresa tem projetos, né, que são bons para ela, então se a empresa tem encontrado projetos que ela consegue alocar o seu capital e isso gera retorno maior do que o WACC, né, que é o custo do capital para essa empresa, então isso é bom para o acionista, tá? Por quê? Porque o dinheiro que ele deixou de ganhar de dividendos está sendo bem aplicado nos projetos dentro dessa empresa. Agora, por outro lado, se tem uma empresa que não consegue esses projetos, que tipo assim, olha, o gestor da empresa, ele olha o mercado e assim, olha, não tem nenhum projeto que eu acho que fosse interessante eu colocar o dinheiro da empresa. Então, nesse caso, pessoal, seria preferível para os acionistas, seria melhor para os acionistas ter um payout que fosse alto, né? Que a ideia é o seguinte, olha, se esse dinheiro vai ficar parado dentro da empresa, então pega e distribui esse dinheiro para os seus acionistas. Então, qual é o efeito, pessoal? Qual é o efeito líquido dessa nossa lógica? É que empresas que têm pouca oportunidade de novos projetos, né, sempre pagam mais dividendos. E eu vou mais além.
empresas que têm muita estabilidade nos seus negócios, né? Então, por exemplo, uma empresa do tipo setor elétrico, tá? Vou dar um exemplo aqui bem clássico, tá? No setor elétrico, a gente tem uma separação entre geração de energia elétrica, a gente tem transmissão e depois tem distribuição e uso, né? Então, dentro desses setores aqui, dessas diferentes componentes, né, o setor de transmissão, pessoal, é um setor que é extremamente previsível, tá? Então, literalmente, a receita bruta das empresas, tá, é fechada em contrato, né? Então, a empresa sabe para os próximos 5 anos, ou até 10 anos, dependendo da empresa, quanto que ela vai receber por causa dos contratos de transmissão que ela assinou com os seus clientes. Então, nesse caso, pessoal, ela praticamente não tem muito projeto, ela tem muita certeza, tá, da sua receita. Eu iria mais além, eu acho que ela tem muita certeza também do seu lucro. Então, uma empresa de transmissão, classicamente, pessoal, são empresas que pagam muito dividendos, tá? Porque ela simplesmente não tem o que fazer com o dinheiro, então ela prefere pagar os seus acionistas. E eu falei da transmissão, né? Mas se olhar também empresas de geração de energia, elas também são empresas que geralmente pagam bem os seus investidores. Bom, então, indo além, tá? Outra alternativa de teoria a respeito de dividendos é chamada teoria residual. Então, a ideia dela é que o dividendo, pessoal, é simplesmente o resíduo de um processo de escolha simples e lógico, né? Então, ele diz o seguinte, que a empresa investe em todos os projetos com VPL positivo, usando o WOC como custo de capital. Tá? Então, imagine uma empresa, ela elenca lá os projetos do próximo ano e ela aceita aqueles que têm VPL positivo e o que sobrar desse processo, tá? A empresa paga como dividendos. Então, note que se a empresa seguir essa regra bem simples, ela sempre vai aproveitar os projetos que têm VPL positivo. O que é bom para o acionista, tá? Isso é algo que é elogiável, ok? Só que qual que é o problema disso, pessoal? O problema disso é que gera uma instabilidade, tá? Então lembrem que existem estudos empíricos que mostraram que a estabilidade, tá? Ou a maneira que a empresa paga o dividendo, ela é informativa, tá? Ela diz algo sobre o futuro da empresa. Então, nesse caso, a estabilidade ou a falta de instabilidade, ou vamos contar, né? A instabilidade e a falta de estabilidade vai dizer algo para os seus investidores. Então, se você seguir essa teoria residual, como os projetos aparecem de uma forma mais ou menos aleatória, o que vai acontecer? Que os dividendos vão subir e vão descer também de uma forma mais ou menos aleatória. E o mercado não gosta disso, tá? O mercado gosta de coisas que ele consiga mais ou menos prever. Então, um ponto principal aqui é que se você seguir a teoria residual, né, se a empresa seguir, ela vai ter muita instabilidade nos seus pagamentos de dividendos e isso vai fazer com que o preço da ação provavelmente caia, tá? Porque o mercado ele vai ler isso, olha, essa empresa às vezes paga bastante, às vezes paga pouco, então ela não está muito certa de suas capacidades de gerar fluxo de caixa. E ao mesmo tempo que vai também repelir aqueles investidores que têm necessidades de caixa, né? Que é o chamado efeito clientela, né? Que eu acabei de falar agora há pouco. Então, algo menos agressivo, tá? Então, imagina ter residual, né? Fazer essas regras que eu corri agora. Vamos tentar buscar uma abordagem um pouco mais intermediária, um pouco mais, vamos chamar assim, mais calminha, tá? Então, o que é isso, pessoal? Essa é uma forma de buscar os projetos da empresa, mas ao mesmo tempo manter um índice de dividendos que é estável, tá? Então, o que ele diz, ó? Nós não vamos criar regras específicas, nós vamos simplesmente dizer objetivos que deem ordem de importância. Então, primeiro, evitar desprezar projetos com VPL positivo para pagamento de dividendos. Lembrem que isso aqui é essencial, tá? A empresa ela tem que estar sempre investindo em projetos com VPL positivo. Evitar redução de dividendos também. Então, o acionista gosta de estabilidade, né? Imagine uma escadinha, né? Que isso vai crescendo ao longo do tempo.
Evitar a necessidade de emissões de novas ações e manter um coeficiente alto de dívida de capital próprio também, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo, evitar fazer emissão de ações ou então dívida para pagar dividendo. Assim, isso aqui é algo que, quando eu vejo uma empresa, pessoal, que eu estou estudando, isso aqui é um indicador muito, eu digo, muito grande, tá? Porque uma empresa que emite novas ações para pagar dividendos, pessoal, é o fim da picada, tá? É realmente o fim da picada. Principalmente quando ela emite dívidas, tá? Porque, assim, eu acho que é um desrespeito com a própria empresa, tá? Então, se uma empresa está fazendo isso, para mim é um péssimo sinal, tá? E já teve casos aqui, se não me engano, a Petrobras, em algum tempo para trás, que ela estava sempre tendo prejuízo, né? Estava tendo prejuízos estratosféricos, ela fez isso, ela emitiu dívida para pagar dividendo para os acionistas existentes. Tá? É um péssimo sinal, sinal que a administração não está muito preocupada com a saúde financeira da empresa. O que ela devia fazer? Ou ela devia se arrumar, né? Ela não tinha que ficar pagando dividendo com base em dívidas, né? Porque daí ela paga o acionista atual, mas ela assume aqueles juros futuros lá que viram uma bola de neve e pode acabar até mesmo falindo a empresa. E também está, né, dentro dessa política de dividendos intermediária, ela mantém um índice desejado e constante de distribuição de dividendos, que é mais ou menos uma média de um payout aqui. Bom, no Brasil, eu já falei um pouco sobre isso, tá? Mas quais são as formas dos dividendos? Tá? Tentar entrar um pouco mais nos detalhes. Então, no Brasil, tem dois tipos, tá? Dividendos puros e JSCP, que é o juros sobre capital próprio. Então, o que é o JSCP, pessoal? Isso aqui é uma herança da época da hiperinflação que a gente tem, tá? O Brasil é o único país, pelo menos que eu conheço, que realmente paga proventos, né, na forma de JSCP. Então, a ideia era, na época, era uma forma de proteger o investidor da hiperinflação. Então, o JSCP, pessoal, ele tem um limite, tá? Então, a empresa só pode pagar de valor total o máximo do patrimônio líquido da empresa multiplicado pela TJLP, tá? Mais do que isso é ilegal a empresa pagar. Então, o que acontece? A empresa, a grande maioria, pelo menos que eu enxergo, né? A empresa paga a JSCP e caso quiser pagar mais, ela paga o resto na forma de dividendos, certo? Aqui, pessoal, do ponto de vista fiscal também tem algumas diferenciações. Então, pessoa física não paga imposto para dividendos, tá? Pelo menos hoje. Né? Eu espero que, de repente, daqui a uns anos eu não tenha que colocar uma observação aqui nesse vídeo, né? Dizendo, olha, Bolsonaro, o governo Bolsonaro mudou isso, né? Mas hoje, né, que é novembro de 2018, realmente não paga imposto de renda. Só que a pessoa jurídica não abate sobre o IR, tá? Isso é importante. Então, olha só, tem o benefício fiscal do ponto de vista do investidor, pessoa física, mas pessoa jurídica, do ponto de vista da empresa, não consegue abater isso para pagar imposto de renda. Então, do ponto de vista fiscal, pagar dividendos é ruim para a empresa e bom para o investidor. Aqui tem um pouco sobre o mínimo informal, tá? Mas eu já tinha falado bastante sobre isso no passado, não vou repetir. E aqui no JSCP, pessoal, uma coisa importante é que pessoa física paga imposto, tá? Então você recebeu o JSCP, você vai pagar 15%. Só que no lado da empresa, isso aqui é algo bom, pessoal, porque a empresa, ela deduz o JSCP pago no cálculo do imposto de renda. Tá entendendo? Então, fiscalmente, é melhor para a empresa pagar JSCP do que pagar o dividendos, porque daí ela paga menos imposto dentro do seu exercício. Então aqui eu tenho alguns exemplos de dividendos da Gerdau, tá? Então são dados bem antigos, eu vou mostrar para vocês onde pegar. Tem uma empresa aqui que, vão no site da Fundamentos. Tem uma empresa que eu conheço que paga bons dividendos, a EGE, eu acho que eu já comentei bastante dentro da sala de aula, é uma empresa que trabalha na geração de energia. A gente pode ir no gráfico aqui, ó, vamos em demonstrativo de resultados, e tem aqui no final, ó, isso aqui, que é o lucro líquido, certo? E aqui tem o lucro líquido e tem também os proventos, tá? Então a barra verde é os dividendos que ela está pagando. Dividendos e juros sobre capital próprio. Então notem que a evolução é muito semelhante, né? Então é óbvio, né? A empresa lucrou mais,
ela vai pagar mais dividendos. Mas olha como o payout tende a ser bastante alto. Particularmente aqui, ó, tá vendo o último exercício, ó, o payout tem sido um valor bem alto mesmo, tá? Então tá muito próximo do lucro. Então um payout aí, vamos dizer, de 90%. Então 90% do lucro está sendo distribuído na forma de provento, né? Dividendo e juros sobre capital próprio. Outra forma de ver também aqui, ó, no próprio site da Fundamentos, mas essas informações estão também no site da Bolsa, tá? Se você abrir o endereço particular da EG lá, vai em proventos, e aqui, ó, tem uma tabela que diz, ó, todos os proventos pagos pela EGE. Então aqui tem a data, né? Isso aqui é a data do pagamento, tá? Não é a data ex ante. Para saber ex ante tem que abrir lá o site da Bolsa. Tem o valor, tem o dividendo e tem por quantas ações. Tá? Então o último dividendo que a EGE pagou foi em 20/8 aqui de 2018 para cada uma das ações. Mas observe, tem dividendo, tem juros do capital próprio, então ela paga nas duas formas. Então o primeiro foi lá em 2002, para ver como a EGE é uma empresa relativamente antiga. Aqui tem uma pequena tabela de maiores dividendos, de maiores pagadores de dividendos, tá? Isso aqui é particularmente uma coisa que muita gente olha bastante, tá? Eu não acho tão importante olhar o dividend yield, né? É um erro clássico. Então, o que é isso, a tabela aqui? Ó? O yield, dividend yield, é o valor do dividendo por ação dividido pelo preço da ação, te dá uma ideia de retorno, tá? Então, por exemplo, se eu comprei uma ação a R$10 e ela pagou um dividendo no ano passado de 1, então o yield é 10%, entendeu? Eu ganhei R$1 pagando R$10 para ter aquele contrato. Mas aqui, pessoal, muita gente usa isso aqui como critério de investimento, tá? Não é necessariamente o melhor critério, tá? Qualquer critério isolado realmente não é bom. Então, erro clássico, e acho que essa razão de eu colocar essa tabela aqui é fazer um ranking, né, do dividend yield e pegar aquelas ações que pagam mais dividendo. Lembrem que do ponto de vista da riqueza, pessoal, o preço da ação cai no mesmo valor, tá? Então, se ela está pagando mais dividendos ou não, não deveria ser o ponto principal, né? O ponto principal para você investir deveria ser a qualidade da empresa. Você deveria analisar e fazer uma aposta, dizer assim, olha, eu acho que para os próximos 10 anos essa empresa aqui vai ficar ok, vai estar saudável, vai dar lucro, enfim, vai para frente, certo? E não ficar olhando esse dividendo yield, porque o preço da ação, pessoal, contamina muito esse índice, né? Então, imagina que o preço da ação caiu 20%, aí tá olhando o yield, tá lá em cima, né? Porque o preço da ação fica no denominador da fração, e aí isso aqui explode, né? Vai lá para 25%, 30%, certo? Então eu lembro um caso clássico, que foi uma dessas empresas de programas de milhagem, eu não lembro se foi a Smiles ou se foi a outra, tá? Mas a empresa estava com yield, se não me engano, de 20%, né? O que parece super atrativo, é dizer assim, olha, ela está pagando, você bota R$1 e no final do ano você vai ter 20 centavos para cada R$1 que você colocou. Só que o problema é que, nesse caso específico, ela perdeu um dos grandes contratos dela, né? Então, na verdade, ela perdeu o fluxo de caixa, a prestação foi lá embaixo, e como o yield é calculado com dividendos passados, né, olhando o último ano de dividendos, o que aconteceu? O yield foi lá em cima, porque o preço caiu, olha os dividendos passados e o yield foi lá em cima. Então, não é o melhor índice, tá, para olhar, para decidir investimento, certo? Pelo menos eu não acho, ok? Aqui tem um pouco dos payouts médios, tá? Isso aqui é dentro da ideia de quanto mais estabilidade, né, mais ela deve gastar em termos de dividendos. Aqui eu chamo a atenção do setor da energia elétrica, que eu já sabia que é um dos que mais pagam, né, em termos de payout médio, então aqui um valor de 2005 a 2010. E o setor têxtil, né, por incrível que pareça, né, isso que até sempre me surpreende, é o que tinha mais aqui no valor de mais ou menos 60%, certo? E aqui, como vai descendo esse nosso gráfico, então esses setores aqui deveriam ser setores que têm mais incerteza, ou tem mais projetos, né, de VPL positivo dentro daquela ideia da teoria residual, certo? Então, só para dar uma ideia, assim, como é que está distribuído por setores, tá? Eu acho que tem algumas coisas intuitivas, por exemplo, do setor elétrico, né, que está o segundo maior aqui dentro desse gráfico de barras. Bom, pessoal, então, para essa videoaula foi isso e nos vemos até a próxima.